31 de agosto de 2023. Esta é a quinta-feira da 21ª semana do tempo comum. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus, vos acolho neste momento de reflexão da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe nesta quinta-feira, dia 31. Que Deus abençoe você, abençoe seu dia, abençoe sua família. Meus queridos, nesta manhã desta quinta-feira nós vamos meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe, que está na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos do 7 ao 13. Irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação, pela notícia acerca de vossa fé. Agora sentimos-nos reviver, porque vós estáis firmes no Senhor. Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante do nosso Deus por causa de vós? Noite e dia rezamos efusivamente para vos rever e completar o que ainda falta na vossa fé. Que o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus dirijam os nossos passos até vós. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus anjos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, uma palavra muito bonita hoje, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 7 ao 13. Paulo está dizendo à comunidade, por meio dessa carta, nós estamos confortados em meio a toda angústia e tribulação que nós estamos passando, em meio a toda tribulação e angústia, nós estamos confortados, porque nós temos notícia que vocês estão firmes na fé. Olha que bonito. Um pai que está passando por dificuldades onde ele se encontra, mas que se alegra, mas que está feliz por saber que os filhos estão progredindo na fé, alicerçados na fé. E aí ele diz: agora sentimos-nos reviver, porque vós estáis firmes no Senhor. Meus queridos, hoje a palavra que a leitura nos traz, por meio dessa proposta da igreja, a primeira leitura, é a palavra firmeza. Nós falávamos o dom da coragem, O dom da coragem. E hoje a palavra é firmeza. Paulo se alegra porque a comunidade está firme. E firme em quê? Firme na fé. O que é ser firme na fé? Primeiro, o que é ter fé? Primeiro, o que é crer? Ontem eu dava aula, eu dou aula de teologia, e ontem eu dava aula sobre na verdade não era a temática de ontem, mas nós passamos por isso, por uma dúvida de uma aluna, e ela perguntava: padre, mas o que é essa fé, virtude teologal, sendo que até os satânicos, eles creem em algo, eles creem e professam a fé no diabo. Então, qual que é a diferença? Como que se explica isso? Aí eu falei para ela, nós já passamos por isso no catecismo, Nós já passamos por isso, que é logo a primeira sessão da primeira parte do catecismo da Igreja Católica, que eu creio, nós cremos. Primeiro o catecismo explica o que é crer. Todo mundo crê em algo. Falar, os ateus não creem. Creem. Porque a palavra crer
significa abandonar-se naquilo que não se vê ou que não se domina. Eu dava um exemplo ontem. Você, quando vai subir, você vai tomar um ônibus, pegar um ônibus para ir para o centro da cidade, por exemplo, você crê firmemente que aquele motorista ele é apto para dirigir. Você crê firmemente, é claro que de maneira muito por suposição, né? Que ele não está embriagado. Você crê que você vai chegar no seu destino. Você crê que aquela máquina em que você está subindo é uma máquina que está em perfeita condição, que não vai explodir, que não vai acontecer qualquer outro problema. Olha quanta coisa você crê num simples ato de subir num ônibus e ir a algum lugar que você queira chegar. Então todo mundo crê. A fé é um elemento antropológico. Antropologicamente falando, é um elemento que constitui a vida humana. Só que a gente crê em coisas do dia a dia. Crer é esperar por algo que você não tem domínio. Crer é esperar por algo que você não está vendo. Mais uma vez esse exemplo do ônibus. Essa mulher ou esse homem que sobe no ônibus, ela não fez inspeção na máquina, ela não viu. Ela não fez está embriagado, ela não viu. É você possuir algo que você não vê. Quando você entra no ônibus, você possui a certeza de que a máquina está apta, de que o motorista é apto e de que todas as condições que envolvem esse transporte estão aptas. Possuir algo que não se vê. Isso no dia a dia, né? No dia a dia, pega, por exemplo, um outro exemplo para você entender. Não vou ficar exemplificando muito, que o tempo passa muito depressa, mas uma criança de colo, está no colo do pai, a mãe chega perto, a criança se joga. Ela crê que a mãe vai pegar, mesmo é uma questão de intuição, esse crer, próprio da natureza humana. Ora, só que isso são questões meramente, nós chamamos de imanente, são baixas, questões do dia a dia, imanentes. Quando nós elevamos esse ato de crer ou de possuir algo sem ver, isso é crer, isso é fé. Quando nós elevamos o ato de crer à sobrenaturalidade, não mais só as questões imanentes, as questões desse mundo, mas eu elevo esse ato de crer sem ver, sem possuir, sem tocar, eu elevo as coisas transcendentes, é o que eu chamo de fé sobrenatural, ou de fé teologal, ou de virtude teologal, a fé. É o mesmo ato de crer, possuir sem ter nas mãos, possuir sem tocar, só que agora diz respeito às verdades que vêm além deste mundo, que diz respeito a Deus, que diz respeito à sobrenaturalidade, que diz respeito ao mundo que vem adiante depois da morte. Eu elevo o ato de crer. Quando eu elevo o ato de crer, esse ato de crer, ele não é um ato de crer normal, antropológico, natural. Ele é um dom de Deus. E a comunidade está firme nessa fé. Por quê? Porque essa comunidade, ela se elevou até Deus e ela tocou a divindade, ela experimentou a Deus. Para que nós sejamos firmes nessa fé superior, nós precisamos nos elevar até Deus e permanecer lá. E se elevar até Deus, minha gente, não é fazer igual o budista, né? Que se concentra, no fundo, essas religiões, vamos dizer assim, orientais, místicas, elas se voltam para si própria, a pessoa. Não é o que chamam de elevação, a pessoa se volta para ela mesma. O que nós cristãos experimentamos é uma elevação da alma até Deus, por meio da experiência. Por isso que nós, que somos corpo e alma, nós experimentamos a Deus a partir da nossa corporeidade. Olha o objeto que você está contemplando, uma imagem. Você sabe que essa imagem não é Deus, não é o arcanjo, essa imagem, pega a imagem de Jesus Cristo, um crucifixo, não é Jesus, né? Essas acusações protestantes
de que a gente adora imagens, as coisas já estão para trás, já está, né, essas coisas já não colam mais, né? Todo mundo sabe que isso daqui é um símbolo, né, uma representação. Mas eu preciso disso para quê? Porque a partir do meu contato sensorial, a minha alma se eleva. Não é muito mais cheio de plenitude, você que é católico, você rezar com uma vela acesa, com uma imagem próxima, com uma música de fundo? Olha quantos sinais sensíveis, né? A visão, a audição. E ainda na sacramentalidade da igreja, o sacramento da Eucaristia, ainda o sentido do paladar. Olha que bonito. Pelo corpo nós elevamos a nossa alma. Que bonito, minha gente. Então nós precisamos permanecer com Jesus para que a nossa fé seja firme. E é por meio desses sinais. Por isso que o padre sempre fala, não deixe de buscar os sacramentos da igreja, ao menos uma vez por semana. Nós precisamos nos manter lá unidos, lá em cima, unido a Deus. E nós sabemos que isso acontece por meio dos sacramentos, da sacramentalidade. Sacramentos e sacramentais. Uma imagem, uma vela, uma água benta, são sacramentais. A Santíssima Eucaristia, que é o próprio Deus, é um sacramento, é um sinal, tanto quanto sacramentais, mas é um sinal maior, porque é o próprio Deus que age por meio desse sinal. Na fé, seja firme em Deus. Mas você, para ser firme na sua vida, você precisa estar em Deus. Olha, minha gente, eu vou dizer uma coisa que eu tenho convicção. Os fracassos da nossa vida, todos eles são oriundos do distanciamento de Deus. Todos. Pode ser que você pensava estar próximo a Deus, mas no fundo do seu coração estava longe. Todos. Estejamos unidos a Deus para que nós estejamos lá em cima, né? Aquela frase que muitas pessoas usam não pode ser uma frase de quem é uma pessoa experiente na fé, né? Sabe aquela frase? Hoje estou meio para baixo. Já escutaram essa frase? Às vezes a gente mesmo fala. Se você está para baixo, é porque você não está firme na fé. É porque você não está num contato pleno, íntimo com Jesus Cristo. Isso é uma coisa consequente. E quando eu me encontro com o Senhor, quando eu me mantenho em contato com Jesus Cristo, eu estou em cima. Eu estou gozando dessa virtude teologal. Eu estou nas virtudes elevadas. Eu estou em Deus. Se você está meio para baixo, você precisa rezar mais, meu querido irmão, minha querida irmã. Você precisa ir na missa, você precisa se confessar ou buscar o sacramento da Eucaristia. Você precisa fazer alguma coisa de modo que você possa reatar a intimidade com Jesus. Ai, padre, estou desanimado, não sei o que. Você está fraco na fé. O nosso estado interior, aquilo que diz respeito ao contato com Deus, o termômetro disso é a fé. Fé pequena ou fé baixa é sinônimo de que nós também estamos para baixo. E aí, junto da fé, tem aqueles que são, que a gente chama de sintomas. A alegria, o entusiasmo, o pensamento positivo, né? Aquela vontade vai dar certo, sabe? Aquela esperança, Isso aí tudo são sentimentos que brotam da nossa mente, das nossas sensações, que são sintomas de que a fé está elevada. A fé não está na alegria. Porque você pode ter fé no momento de tristeza. Por exemplo, perdi algum ente querido. Meu coração está triste, é natural, o luto. Mas quando eu estou alegre, quando eu estou convicto, com pensamento positivo, são sintomas de quem tem fé. Muito bem, minha gente. E Paulo está alegre porque
a turminha lá de Tessalônica, a turminha está firme na fé. E olha, minha gente, eu vou dizer uma coisa. Quando a gente está firme em Deus, as coisas elas vão caminhando, vão fluindo. As coisas vão fluindo, vão fluindo, vão fluindo, vão fluindo, vão fluindo. Quando a gente está firme em Deus, as coisas vão fluindo. A gente precisa aprender isso. Vou comentar uma coisa aqui. Você vai concordar comigo. Preste bem atenção. Você vai concordar comigo. Sabe aquele dia que você não acorda bem? Aquele dia que você acorda, a gente fala assim, a gente acorda com o pé esquerdo, né? A gente fala. Você já não teve a experiência de viver isso e de ver que todo aquele dia, o que acontece? Todas as não vão caminhar legal? Quando você não acorda bem, parece que tudo vai acontecendo ruim, de forma ruim. Já teve essa experiência? Tenho certeza que você já teve essa experiência. Tenho certeza. Por quê? É uma questão de elevação de ser. Né? Eu abaixei, sabe quando eu abaixo a temperatura bruscamente, você adoece? Eu abaixei bruscamente e eu adoeci nos toques das minhas realidades. Elevar-se. Quando você percebe que o dia está acontecendo isso, uma coisa sucedendo outra, não se entregue a esse sentimento. Para, reza. Opa, o que é isso? Isso não me pertence, eu renuncio em nome de Jesus. Vai lá, alegria. Faz alguma coisa que possa te colocar lá para cima. Não é uma questão só de se sentir bem, de se sentir para cima. Porque nós somos corpo e alma. A fé é uma virtude teologal que Deus ele nos entrega por meio da igreja, que habita na nossa alma, mas tem reflexos na nossa corporeidade. Da mesma maneira que o contrário, se na minha corporeidade eu estou estimulando ela a buscar a Deus, isso vai tocar a minha alma. Nós somos um ser integrado. Para cima, eleve-se, ânimo, coragem, vai dar certo. Se não der certo agora, vai dar certo depois. Se não der certo depois, vai dar certo depois da morte. Mas depois da morte tudo vai dar certo. Não tem nada que não dê certo depois da morte. Tudo vai passar. Calma, perseverança. De um jeito ou de outro vai passar. Olha que bonito isso. E a gente fica firme em Deus. E as coisas vão acontecendo, coisas boas e coisas ruins. E a gente já não mais se declina ou se reclina diante das situações. Porque a gente tem fé sólida. Tem fé sólida. Vou fazer uma pergunta para você. Você tem fé sólida? Ou você tem titubeado na fé? Ou você tem fracassado na fé? Para a gente poder entender um pouquinho. Para a gente poder entender um pouquinho, para a gente poder refletir. E aí o texto de hoje, São Paulo continua. Olha que bonito o texto, né? Agora sentimos-nos reviver, porque vós estáis firmes na fé, firmes no Senhor. Como podemos agradecer a Deus por toda essa alegria que invade nosso coração por causa de vós? Olha, ele se alegra porque a igreja de Tessalônica está firme na fé. E eu vou dizer uma coisa, minha gente. Eu sou sacerdote, né? Os sucessores dos apóstolos são os bispos. O sacerdote, no grau do presbiterado, o presbítero, o padre, ele é sacerdote, ele é colaborador do apóstolo, do bispo. Eu também me alegro muito quando eu vejo o povo da minha paróquia firme em campanhas, firme em orações, firme na prática, nas celebrações da Eucaristia. Eu fiquei muito feliz no dia do meu padroeiro, que a igreja estava cheia,
É claro que a gente vê pessoas que são decisivas, importantes na comunidade, que não estavam ali, ou seja, não estão em comunhão com a paróquia porque não celebraram o padroeiro, mas por outro lado a gente vê muita gente ali firme na fé, que já colocaram isso como primeira coisa, prioridade na sua vida. A gente vê famílias que estão ali nos momentos mais importantes. Padre, vê tudo, vejo tudo. Famílias que antes não participavam e começaram a participar e estão ali nos momentos mais importantes e decisivos da vida de igreja. O casal, a família, né, os filhos estão ali. Isso é um motivo de maior alegria para o coração de um sacerdote. Por isso que Paulo, ele está transbordando de alegria, porque ele está vendo a sua filha, a igreja que ele fundou, que é a igreja de Tessalônica, ele está vendo aquela igreja firme. Agora passe para você que é mãe, que é pai. É a mesma coisa o seu filho. A sua maior alegria não é ver o seu filho bem, feliz, num caminho de retidão, num caminho de realização profissional, enfim. Não é sua maior alegria? Seu filho com saúde, né? Então, é por isso que Paulo está... Porque Paulo, no fundo, ele sabe que o que nós temos de mais importante é a presença de Deus. Nós podemos possuir muitas coisas, minha gente. Bens, dinheiro, e tantas coisas que a gente deve correr atrás, arregaçar as mangas, ir atrás, lutar e vencer e conquistar, estudar, trabalhar, claro, isso aí não tem dúvida. Não tem dúvida. Mas ele sabe que o que nós temos dos elencos de sonhos, de projetos que nós temos, o mais importante é a fé. Ele sabe disso, é por isso que ele vê na comunidade firme, na fé, ele fala assim, tudo que vem depois da fé vai dar certo. Se você está bem na sua vida espiritual, preste bem atenção. Tudo que vem depois disso, porque deve vir debaixo disso. Deus é o primeirão, pelo menos devia ser. Se você está bem nessa intimidade com Deus, se você está elevado nas alturas da presença de Deus, todas as suas dimensões prosperarão. É algo, minha gente, é algo consequente, intrinsecamente consequente. Intrinsecamente consequente. E aí Paulo continua. Olha, meus filhos, comunidade tessalonicense, noite e dia nós rezamos efusivamente para vos rever e completar o que ainda falta na vossa fé. Mas ele acabou de dizer que aquela comunidade está firme na fé, firme no Senhor, e agora ele está dizendo assim, eu estou rezando para que eu possa rever vocês e completar o que falta na fé de vocês. Mas ele acabou de dizer que é plena fé. Na verdade, o que falta é a presença do apóstolo. Não é que falta o elemento crer no coração deles, porque lá em cima ele já disse que eles estão firmes na fé, plenos na fé. O que falta é a presença dele. Uma outra coisa importante, meus queridos, uma outra coisa importante para nós meditarmos. Às vezes, o que nos falta não são coisas, bens, não são realizações. Às vezes o que nos falta é a presença. É a presença. Eu já tenho de gente que tem uma excelente vida financeira, não falta nada. Mas para a pessoa falta tudo. E para a pessoa ela não sabe nem o que falta. Eu tenho tudo, padre, mas a minha vida já não tem mais sentido, né? A gente que é pobre, né? A gente fala assim, e se eu ganhasse na Mega Sena, tudo estaria resolvido. Por quê? Porque a gente está bem interiormente. Se vier um chorinho financeiro, tudo está perfeito, né? Mas você pega quem tem esse chorinho financeiro, quem tem dinheiro e não tem presença, seja de Deus ou seja das pessoas que ama, é como se não tivesse nada.
nós precisamos, primeira presença e mais importante da nossa vida, ter a presença de Deus. Deus, ele se aproxima de todos, minha gente. Lembrando que o problema nunca está em Deus. O problema está em nós. Se você está distante de Deus, volte para Deus. De que jeito, padre? Por meio da igreja, meu filho. Volte para a igreja. Volte a participar das missas. Se confesse. Vai buscar o sacramento da penitência. Ou não pode confessar. Faça um bom exame de consciência e uma boa oração. Né? Se você é impedido do sacramento, um bom exame de consciência e volte para a igreja. Essa é a primeira presença mais importante. A segunda presença importante, Paulo está falando assim: eu preciso estar com vocês para completar a vossa fé, com a minha presença de apóstolo. É a presença daquelas pessoas que nós amamos. A gente precisa valorizar mais a presença das pessoas. A gente vê às vezes, né? Esses dias eu fui na minha mãe, que quando eu estou dando aula por Jundiaí, eu passo por lá sempre. Por quê? Às vezes no cansaço, às vezes na vontade de voltar para casa sem passar por lá, mas eu passo por quê? Porque eu preciso gozar da presença das pessoas que me amam. É preciso. Você tem sua família, você tem seus amigos. Curta, experiencie de maneira profunda cada pessoa, cada presença, porque nós não sabemos até quando. Nós não sabemos. O pior dos remorsos. O pior dos remorsos, minha gente. Sabe qual é? É você perceber que você tinha a presença, mas você não aproveitou aquilo em Deus. O pior dos remorsos é você perder a presença de algo, de alguém, e você levar na sua consciência que você poderia ter aproveitado melhor. Não deixemos chegar nisso. Abrace, beije, diga que ama, aproveite a presença. Paulo está numa saudade imensa da comunidade de Tessalônica. Ele falta a minha presença junto de vocês para que a fé seja completa. Porque ninguém é pleno sozinho, Se Deus nos deu determinadas pessoas, Deus nos deu para quê? Para que todas as pessoas que Ele nos deu, nosso convívio, todas elas façam parte. De modo que se falta alguma coisa, que é o que Paulo está falando. Falta a minha presença só para a fé de vocês ficar completa. Que o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo dirijam os nossos passos até vós. Paulo está falando assim, que Deus com vocês. Meus queridos, se você está longe de alguém que você ama, claro que não depende só da gente, tem situações que o outro não nos acolhe, não nos quer, é diferente. Mas se você está partindo de você esse distanciamento de alguém, pare com isso. Perdoe, deixe para trás o que ficou para trás, volte, abrace, reaproxime, não deixe para amanhã, reze como Paulo rezou. Que o nosso Deus e nosso Pai, que nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, dirijam os nossos passos até vós. Senhor, dirija o meu passo até tal pessoa. Senhor, me ajude a me aproximar. Senhor, prepare alguma situação que a gente possa se encontrar e reatar. Senhor, prepare uma situação de reaproximação. Você pode ter certeza que Deus vai preparar. Deus vai preparar. E para terminar, o último versículo. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor com os seus santos. Que os nossos corações estejam em santidade. Tire a falta de perdão.
Tire o ressentimento, tire a dúvida, o medo, a falta de fé, a falta de esperança, tire a murmuração, tire tudo aquilo que está te colocando para baixo e deixe habitar no seu peito as virtudes teologais. Hoje nós falamos bastante da fé, a virtude da fé que te coloca para cima. Deixe que Deus te puxe para cima, mas você precisa tirar esses pesos que estão te puxando para baixo. A falta de perdão, a incredulidade, a falta de fé, o relaxo espiritual, a falta de comprometimento com Deus e com as pessoas, a soberba, o orgulho, a incapacidade de se aproximar do outro. Tire tudo, despoje-se, deixe-se. É como se a liturgia de hoje está falando assim: fique nu para que Deus te puxe para cima. Meus queridos, a transmissão vai cair, que já excedeu o tempo. Eu desejo hoje, dia 31 de agosto, último dia desse mês de agosto, que você comece o mês de setembro com a alma, com o coração cheio do dom da fé. Seja uma pessoa do alto, não seja uma pessoa de baixo. Você pode conviver com muita gente que esteja lá embaixo, mas você tem que estar no alto para você puxar aquele que está embaixo. Seja cheio de fé. Que Deus te capacite. E lembre uma coisa: essa fé alta, sobrenatural, eu não consigo ela se não tiver em Deus. Você precisa voltar para a igreja, ser mais sacramental, ser mais orante. Força e coragem. E lembremos-nos sempre que Deus está no comando de tudo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos, até amanhã. Que Deus assim nos una e nos eleve à sua presença hoje e sempre. Deus abençoe vocês.